Olá pessoal, essa aqui vai ser a segunda aula, segunda videoaula sobre o 3ds Max, ou 3D Studio, como eu costumo chamar. E esse é o segundo vídeo, né? E eu estou considerando aqui que os conceitos mostrados no primeiro vídeo já estão bem claros e está bem entendido. Então, o que eu vou mostrar aqui, eu presumo que já está claro, né? O que eu mexer na câmera, dar o zoom, rotacionar a câmera, rotacionar o objeto, mover o pivô. Então, tudo isso já foi comentado com bastante detalhe no primeiro vídeo. Então, se você está vendo esse vídeo isoladamente, pode procurar aí pelo primeiro vídeo e rever, né, esses conceitos. Esse cenário aqui eu criei para exemplificar, para servir de cena para o exemplo que eu vou dar aqui nessa segunda aula, né? Vou rodar a cena aqui para ver. São vários teapotes, né? Vários bule de chá, vários bules, e ao fim dessa aula você vai ser capaz de criar esse cenário facilmente. Aqui na visão top, a gente percebe que o bico do bule está apontando para o centro da cena, né? O bico dos bules, né? Aqui a gente tem 8, né? Eles estão virados para o lado de dentro, né? Então, o exercício aqui vai ser criar esse cenário. Só relembrando rapidamente os conceitos que a gente já viu, né? A gente aprendeu a dar zoom, estou dando zoom aqui, do lado esquerdo, dando zoom do lado direito, posso mover a câmera, né? Aqui a mesma coisa, aqui. Então, se você não sabe fazer isso aqui, assista o primeiro vídeo e depois volte para cá. Tá legal? Beleza. Eu vou apagar esse cenário aqui. Vou pedir um novo documento. Beleza. Vou usar os Extends. Agora a gente vai fazer aquele cenário, né? Novamente, do zero. Ok, aqui na aba Create, vou criar um teapot aqui na visão top. Criei aqui. E aquele cenário que a gente quer criar, que a gente viu há pouco, eu posso muito bem criar 8 teapotes, vir aqui na aba Modify, colocar os mesmos parâmetros, né, o mesmo raio para todos, e de um por um mover, né, rotacionar e posicionar na devida posição. Mas não seria um método prático, né? Então eu vou mostrar para vocês um recurso bem prático para fazer aquele tipo de cópia, né? Lembrando aqui na aba Hierarquia, eu vou alterar o pivô, né? Isso a gente fez na aula 1, né? Tá bem explicadinho lá, então quem não sabe o que é pivô, não sabe qual é o efeito de alterar o pivô, dá uma olhada no vídeo 1. Beleza. Vou afetar o pivô, colocar numa posição para cá, que vai ser o centro de todos os outros. Vou voltar para a aba Create. Estou dando um zoom só na câmera aqui. Agora, eu vou usar a ferramenta de rotacionar. Só que, antes de rotacionar, eu vou segurar a tecla Shift. Repara que eu estou clonando, certo? Perfeito. Vou rotacionar bem aqui e soltar o mouse.
segurando a tecla Shift. Né? Ok. Vai abrir esse diálogo aqui, porque eu segurei a tecla Shift. E eu vou clicar em OK. Essas opções aqui são muito interessantes. Mas só para não perder o raciocínio, eu vou deixar para explicar isso aqui daqui a pouco. Tá? Então, vou clicar em OK aqui. E antes de clicar em OK, eu vou só alterar o número de cópias. Tá? Em vez de uma, eu vou colocar 5. Só para dar para perceber a diferença. OK. Certo. Aqui já dá para perceber que ao clonar os objetos, né, ele pegou o primeiro ângulo, né, de rotação e criou as cópias igualmente espaçadas. Né? É um recurso muito útil. Né? E não serve só para rotação, tá? Serve para mover também. Vou mover aqui, vou mover nesses dois eixos. E vou colocar aqui 3, por exemplo. Também copia. Recurso muito útil. Pois bem. Vou rotacionar de novo aqui para explicar uma outra opção bem interessante. Ao rotacionar aqui, se vocês olharem para cá para baixo, principalmente neste campo bem aqui, no eixo Z, reparem a modificação nesse campo. Eu vou alterar aqui a rotação e a alteração vai poder ser vista aqui, neste campo. Ó. Reparem que os ângulos estão sendo mostrados, estão sendo incrementados, estão sendo alterados de 5 em 5 graus. Ok. Vou desfazer aqui e vou desativar esta opção aqui, tá? Opção de Snap. Tá? Ela está ativada, eu vou desativar. E vou refazer a alteração de rotação. Ó, aí a gente já percebe um refinamento maior, né? Não está arredondado para ângulos múltiplos de 5 graus. Né? Agora eu consigo ter outros valores, né? Não múltiplos, não apenas múltiplos de 5 graus. Isso aqui é muito interessante. Tem momentos que você quer mover ou rotacionar livremente, né? Baseado no olho mesmo, né? Ou no olhômetro, como a gente costuma dizer. Mas em outros momentos, essa opção é muito útil. Né? Então, para o nosso caso aqui, eu quero fazer aquelas cópias, né? Se vocês bem recordam, eram 8, né? No total eram 8 objetos. Então, eu vou dividir os 360 graus, que é a volta completa, por 8 e dá 45 graus. Né? Então, eu vou criar uma rotação de 45 graus entre cada objeto. Então, nesse momento vai ser útil deixar essa opção selecionada. Agora sim, eu vou segurar a tecla Shift. Estou pressionando a tecla Shift. Vou clicar e arrastar aqui no eixo de rotação até obter 45 graus. Ó, reparem, lá no eixo Z, lá embaixo, onde eu mostrei há pouco, está aparecendo o ângulo de 45 graus. Né? No caso, menos 45 graus. Mas não vai fazer diferença para a gente, o negativo. Perfeito. Vou soltar o mouse e soltei a tecla Shift. Vou colocar 7 cópias. Né? Eu já tenho uma, quero mais 7. No total, ficarei com 8. Clicando OK, a gente já tem aquele cenário, certo? Do início desta videoaula. O cenário que a gente estava querendo obter.
Tá? Então, eu quis mostrar aqui esse recurso de cópia. Pois bem, agora eu vou explicar aquelas opções que a gente viu. Vou deletar esse cenário, tá? E vou exemplificar um outro recurso. Para esse outro recurso, vai ser mais fácil da gente entender utilizando outro objeto. Então, eu vou usar aqui um tubo. Vou criar um tubo aqui. Ok, está aqui um tubo. Ok. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a diferença entre as opções, tá? Aquelas opções que eu citei há pouco. Só fazer... Eu vou abrir um parêntese aqui para explicar um detalhe. Na verdade, não é muito diferente do que a gente já falou, mas para ficar claro aqui, eu vou explicar. Na primeira aula a gente falou muito da aba Create, da aba Modify e da aba Hierarquia, né? Falou muito nessas modificações aqui, mover, rotacionar, escalar. Pois bem, eu inclusive percebi que no vídeo anterior ficou muito lenta a explicação, né? Depois antes de fazer essa aula aqui, eu fui ver o vídeo anterior e percebi que está um pouco demorado. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido para otimizar o processo mesmo. Então, onde eu quero chegar? Eu só quero deixar claro o seguinte, que é importante as pessoas entenderem o que você consegue fazer em cada aba, né? Quando eu tenho contato com alguém que está aprendendo 3D Studio, eu percebo que tem um certo esquecimento de onde a pessoa consegue ir para alterar alguma coisa ou outra. Então não se esqueça da aba Modify, né? A aba Modify você sempre vai encontrar itens lá para você alterar o objeto selecionado. Isso aqui é um tubo, né? Então eu estou vendo aqui a lista de parâmetros disponíveis, né? Então tem raio 1, raio 2. Né? Reparem na perspectiva a diferença. Número de segmentos, mais segmentos, menos segmentos, certo? Ou seja, não esqueça da aba Modify, você vai usar muito, né? Para quem está começando é importante deixar claro. Por isso, no primeiro vídeo, eu fiz questão de enfatizar a aba Create, a aba Modify, a aba Hierarquia. Você vai usar muito aqui no início, né? Assim como esses modificadores, você usa muito. Então, é importante estar bem claro. Lembrando, veja lá o primeiro vídeo. Se você não está perdido aqui, não sabe o que eu estou fazendo quando eu rotaciono aqui, não sabe o que eu estou fazendo quando eu amplio o zoom, quando eu movo a câmera de lugar. Se você não sabe o que eu estou fazendo aqui, veja lá o vídeo 1, está bem explicadinho, é muito importante. Ok, retomando aqui o raciocínio. Aqui na aba Modify, até então, a gente só alterou os parâmetros que a gente via aqui, né? Pois bem, agora eu vou explicar esta lista aqui, ó, Modifier List, né? Lista de modificadores, né? Eu costumo explicar isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é como se fosse uma pilha. Uma pilha é um conjunto, como se fosse um conjunto de pratos, um em cima do outro, né? Como se fosse uma pilha de pratos. Que cada prato desse vai ser um modificador do seu objeto. Então aqui eu criei esse tubo, então só tem esse tubo. Mas eu posso criar um modificador, né, e inserir um modificador nesta pilha de modificadores. Eu vou mostrar aqui um modificador que vai ser bem didático aqui para a questão que eu quero mostrar. É um modificador chamado Taper. Então, me permitam chamar de Taper, tá? Como eu já falei, vou aportuguesar as pronúncias, tá? Então, o Taper. Ok. Vou alterar aqui os parâmetros do modificador Taper. Vou
vou alterar aqui para a gente ver. Acompanhe aqui a visualização na perspectiva. Vou aumentar aqui o amount, ó, quantidade, né? Diminuir, aumentar, diminuir, aumentar. Ok. Este aqui é um modificador, né? Um modificador bem interessante, bem simples, mas muito útil em muitos casos. Tem outro parâmetro aqui, ó, a curva, né? Mas a critério de curiosidade, né? Você vai, quando estiver exercitando, você vai poder brincar aí com esses parâmetros e ir vendo na tela e aprendendo a tentativa e erro, né? O propósito aqui não é detalhar o modificador, tá? Ok, pode alterar os eixos de aplicação, tá? E aqui você vai poder brincar aí e entender. Só para não perder a oportunidade, reparem que aqui, nesta posição, tem um íconezinho de mais, né? Então, se você clicar aqui, você tem essas duas opções, Gizmo e Center. E o Center, geralmente, a gente não nota muita diferença, mas a gente nota mais no Gizmo, né? Cliquei no Gizmo e vou clicar aqui na ferramenta de mover e alterar o Gizmo, só para vocês perceberem o efeito, né? O Gizmo seria quase o pivô do modificador, né? Eles são bem parecidos, digamos assim, né? O pivô seria o centro do objeto e o gizmo seria o centro do modificador, no caso, né? Apesar de também ter aqui o centro, né? O centro a gente quase não percebe muita diferença, tá? Mas mais no gizmo. Mas é bom vocês, quando estiverem testando aí, irem, muda um, muda o outro, ver o que é que altera, né? Ok, vou minimizar aqui, era só para não perder a oportunidade de mostrar aqui que tem opção aqui dentro, tá? Então, sempre que você colocar um modificador aqui na lista, dê uma olhadinha aqui, pode ter algo útil aqui dentro. Ok, eu criei esse modificador aqui, tá? E eu posso colocar outros aqui em cima, né? Nesse momento aqui eu vou voltar aqui pro tubo, ó, estava no modificador Tapper e agora eu vou voltar pro tubo e vou alterar novamente alguns parâmetros. Vou alterar a altura aqui, aqui não, aqui. Vou alterar a altura só para a gente ver melhor. Alterar mais um pouquinho. Ok. Eu estava aqui no tubo, cliquei aqui, tá? Na lista de modificadores. Agora eu vou voltar para o Tapper. Ok. Vou aumentar um pouquinho o amount aqui, de novo, para exemplificar. Ok, então esta lista aqui eu chamo de pilha de modificadores. Pilha de modificadores. Eu chamo de pilha de modificadores. Aqui, a tradução mais literal, eu diria que é lista de modificadores. Ok. E como eu falei, eu posso colocar outros aqui em cima. Aqui na lista de modificadores, reparem que é uma lista enorme, né? É uma lista enorme, tem muita coisa aqui. Quem me dera poder detalhar, quem me dera saber todos eles em detalhes, né? Mas, quem sabe um dia estudando, né? Vamos retomar o raciocínio. Ok. Vou colocar um outro modificador aqui, tá? O modificador Bend, tá? Como é uma lista grande, às vezes fica mais fácil digitar a primeira letra do modificador para encontrar ele na lista. Como eu já citei, esse modificador que eu vou colocar agora é o Bend. Então eu vou pressionar a tecla B e ele vem aqui para a lista, tá? Então, se você já sabe o nome do modificador que você quer,
vai lá, abre a lista, aperta a letra que já aparece mais facilmente. Ok, coloquei mais um modificador na lista. Então, tenho o tubo aqui, tenho o modificador Tapper aqui e o modificador Bend, tá? Eu esqueci de falar, quando eu mencionei o modificador Tapper, vou voltar ele aqui. Eu acho que ficou claro aqui o que é que ele faz, né? Ele dá um formato trapezoide, né? Dá um formato trapezoide ao objeto, né? Ok. Vou voltar para o Bend. Pronto, voltei para o Bend. O Bend, ele inclina, né? Enverga, entorta o seu objeto. Vamos ver ele em ação agora. Vou aumentar aqui o zoom para perceber melhor. Vou aumentar aqui o ângulo, né? Esse aqui são os parâmetros do Bend, né? Está marcado aqui o Bend. Então, vou aumentar o ângulo. Ó, ele entorta, né? Para um lado, para um outro. Né? Um lado, para o outro. Só por curiosidade, vou mostrar aqui a direção também. Ó. Olha só. Ok, vou deixar zerado aqui. Era só para exemplificar. Tem o eixo, ó. Você pode alterar o eixo, ó. Vou perceber aqui. Nesse caso, que fica mais claro para a gente ver aqui, a título de exemplo, é no eixo Z, ok? E tem umas outras opções bem bacanas também. Aqui, esse limite, às vezes é interessante, né? Lembrando aqui, ó, tem um maisinho bem aqui também, ó. Então, aqui também tem um gizmo, tá? Se você ativar o gizmo aqui e mexer no gizmo, ó, você pode alterar a aplicação do modificador, né? Onde o modificador começa. Então, repara que eu estou movendo, né, o gizmo, mas em alguns casos você pode até rotacionar. Se tiver o efeito que você deseja, você pode rotacionar também o gizmo. Ok. E vou mostrar mais uma coisinha aqui, que é o seguinte. Vou voltar aqui no tubo. Estou no Bend. Isso aqui é o Tapper. Isso aqui é o tubo. Vou aumentar um pouquinho os segmentos dele aqui. Na altura, só para exemplificar. Aumentei os segmentos de altura. E agora, retomando o raciocínio da lista de modificadores, vocês perceberam que eu já naveguei aqui pela pilha várias vezes, né? Então, eu fui para o Bend, fui para o Tapper, voltei para o tubo, né? Reparem que mudou os parâmetros. Então, esses são parâmetros do tubo, esses são parâmetros do Tapper, esses são parâmetros do Bend. Ok, então eu consigo, de maneira geral, navegar entre os modificadores. No futuro, vocês vão ver que não é bem assim. Tem alguns modificadores que eu costumo chamar de reversíveis e tem alguns que eu costumo chamar de não reversíveis. Então, tem alguns modificadores que você não vai conseguir voltar. Ou seja, depois que você colocar um modificador aqui, você não vai conseguir mais navegar para baixo da pilha, porque ele vai modificar tanto o objeto que não vai mostrar. Eu vou só adiantar aqui, geralmente os modificadores de malha, os modificadores de mesh, a gente vai detalhar mesh e malha nas aulas futuras, não é o caso agora, só estou adiantando. Os modificadores de malha, geralmente quando você coloca aqui na pilha, você não consegue mais voltar. O próprio 3D Studio te avisa, informando que poderá haver perdas, pergunta se você tem certeza que quer voltar. Ok, mas isso aí fica para um outro momento. O que eu queria exemplificar aqui,
é só o seguinte, tem uma lâmpadazinha bem aqui, né? Esse ícone bem aqui, pode ser interessante também que você consegue desativar temporariamente o modificador, só para você ver como é que tá, às vezes pode ser útil. Então, ó, se eu desativar aqui o Tapper, aí é como se eu estivesse aplicando o Bend no tubo, e aí eu vejo o efeito, né? Posso voltar aqui. Ok. Outra opção interessante é aqui os limites de efeito, né? Se eu marcar aqui, eu consigo alterar o limite superior e o limite inferior. Então, porque às vezes você não quer aplicar o modificador no objeto inteiro. Então, eu vou aumentar aqui o limite. Estou aumentando. Foi até bom aumentar aqui, que eu vou mostrar. Esqueci de falar no primeiro vídeo o seguinte efeito. Quando eu clico aqui, eu clico e arrasto o mouse, eu consigo aumentar, né, o parâmetro. Não preciso ficar clicando, já falei. Então eu consigo só clicando e arrastando o mouse, eu consigo manipular isso aqui. E tem um recurso sensacional no 3D Studio que é o seguinte: se eu reparem que eu estou subindo com o cursor do mouse. Reparem que eu vou chegar ao limite da tela e vou continuar subindo. E reparem o que, é que vai acontecer. O cursor vai voltar lá para baixo. Então, eu vou subir. Vou fazer de novo. Vai lá. Vou clicar aqui e arrastar. Quando eu chegar lá em cima, o mouse vai voltar para baixo. Perceba. Ó. Subi, cheguei no limite e de volta para baixo. Desci, cheguei no limite e de volta para cima. É muito bacana isso aqui. Sensacional. Ou seja, você consegue dar várias voltas mexendo com o mouse, né? Ok. Ou seja, afetei o limite superior. Ou seja, a partir de quando o modificador vai ser, a partir de onde o modificador vai ser aplicado, tá legal? Então, esses parâmetros aqui ajudam muito, tá? É só para exemplificar. Esses modificadores aí, eu pelo menos uso bastante. De vez em quando aparece alguma ocasião em que eles são úteis para mim. Então, por isso que eu estou dando a dica aí. São modificadores bem legais. Mas, o que eu queria exemplificar, na verdade, não era isso, tá? Lembra daquela tela inicial, onde tinham vários teapotes e a gente clonou, né? A gente clonou. Pois bem, quando a gente clonou, tinham 3 opções lá que eu fiquei, né, de explicar melhor depois. E agora que eu vou explicar. Ok. Vou remover esses 2 modificadores aqui, né? A ideia de mostrar aqui era só mostrar para vocês ter esse primeiro contato com a lista de modificação, lista de modificadores do objeto. E vou remover. Cliquei com o botão direito em cima, vou deletar o modificador, deletei o modificador Bend, agora eu vou deletar o modificador Tapper, voltei ao meu tubo. Ok. Agora eu vou criar uma cópia aqui, novamente, e vamos retomar aquele conceito. Segurei a tecla Shift, cliquei e arrastei, tá? Segurei a tecla Shift, cliquei e arrastei o objeto. Vou clicar aqui no número de cópias, vou colocar 3, ok? E vou clicar aqui. Reparem que eu não mexi aqui, deixei o tipo de clonagem como cópia, ok? Então ele criou aqui as instâncias. E aí reparem, nesse aqui eu vou aplicar um modificador. O modificador que a gente conheceu ainda há pouco, o modificador Bend. Vou alterar o ângulo, alterei o ângulo deste item aqui, no tubo. E vou mudar a direção só para não ficar sobreposta aí. Ok.
trouxe ele para cá. Deixei 92, vou colocar 90 para ficar um ângulo inteiro. Ok, então está aqui o meu cenário. Reparem que eu alterei este objeto e os outros não sofreram esta alteração que eu fiz neste objeto. Se eu modificar este outro aqui, vou colocar outro modificador, que a gente também já conheceu, o taper, que dá forma de trapézio. Vou mudar aqui o amount dele. Então, modifiquei aquele outro objeto. Também não teve efeito. Acho que vocês recordam, o primeiro tubo, o tubo original, era este aqui. Se eu modificar ele também, vou colocar outro bend. Mover para cá, vou mover mais só para ficar bem diferente do segundo. Ok, movi para cá. Ou seja, esse aqui era o tubo original. Mesmo ele sendo original, uma mudança nele também não afetou os outros, né? Ou seja, quando eu copiei utilizando a opção cópia, eu clonei utilizando a opção cópia. Cada objeto novo ficou independente, né? Então, cópia é assim. Agora, a gente vai refazer os exemplos. Vou dar um Ctrl Z aqui, vou desfazer tudo que eu fiz, tá? Inclusive, vou até apagar, para ficar melhor. Ok. Vou criar novas cópias, novos clones. Vamos lá. Segurar a tecla Shift, vou clicar e arrastar e soltar. Desta vez, eu vou exemplificar o segundo método, instância. Vou clicar em OK. Opa. Vou refazer aqui porque clonou só um. Vou deixar aqui instância e vou colocar 3 cópias. Reparem que agora eu estou usando o método instância. Pois bem, vou pegar este modificador aqui, este objeto, e vou aplicar um modificador. Modificador taper. Reparem que já dá para perceber que ele vai aplicar nos outros, né? Até já ficou aqui com esse box ao redor indicando que vai ter alguma ação aí. Ok. Reparem que esse aqui está selecionado, né? Cliquei nele. Então, vou aumentar aqui. Reparem que todos estão sofrendo a mesma modificação. Tá? Ok. Vou sair da aba Modify e vou voltar para a aba Create, só para exemplificar o seguinte. Esse clone, esse tipo de clone, é muito interessante, né? Porque quando você tem muitos objetos, que eles são idênticos, quando muda um objeto, muda o outro. Mas repara, essa modificação do jeito que está, né, não afeta a posição, né? Eu já vi gente se confundir com isso. Então, se eu mover esse objeto aqui, não necessariamente os outros vão juntos, né? Por quê? Porque eu estou alterando a posição do objeto. Eu não estou aqui, quando eu estou fazendo esta ação aqui de mover, eu não estou alterando a lista de modificadores, né? Ou seja, quando a gente fala em cópia por instância, quando altera um, altera todos, a gente está falando das alterações realizadas aqui, e não necessariamente no cenário. Só a título de curiosidade, se eu quisesse mover um e mover todos os outros juntos, aí a gente poderia usar outro recurso, né? Poderia agrupar, e aí quando mover seu grupo, mover a todos juntos, né? Tem umas opções de link também,
mas já é um curso mais avançado. Lembrando que o foco dessa videoaula são para iniciantes, né? Inclusive no primeiro vídeo eu deixo claro que o objetivo, o destino, são pessoas que estão tendo contato com o 3D Studio pela primeira vez. Pessoas que estão vendo a tela do 3D Studio pela primeira vez. Ok, retomando o raciocínio, eu acho que já ficou claro o tipo de cópia por instância, né? Mexeu um deles, altera todos os outros, né? Então, vou desfazer aqui, vou selecionar estes objetos, vou apagar. Vou marcar aqui o tubo de novo e vou executar mais uma vez um clone, tá? Segurei a tecla Shift, cliquei e arrastei, soltei aqui, vou colocar 3 cópias de novo, mas desta vez eu vou colocar o método referência, tá? É bem parecido com o método instância, mas com um detalhezinho diferente que é importante saber. Então vamos lá, vou clicar aqui referência, ok, vamos lá. Eu vou alterar esse objeto aqui, vamos ver que efeito vai ter. Vou colocar outro bend. Vou inclinar aqui. Olha só. Não está afetando os demais. Reparem que o tubo original era este primeiro aqui, correto? Era este tubo aqui. Estes outros 3 são cópias do primeiro, né? E quem é mais detalhista, que se prende a detalhes, pode perceber que até o modificador que eu coloquei aqui, já tem até, visualmente já dá para perceber uma diferença. Tem essa linha mais grossa aqui, um separador, né? Tem um separador entre os itens da lista de modificação, né? Ok. Então, eu vou deletar esse modificador aqui, neste objeto. E agora eu vou aplicar o modificador no tubo original, que é este aqui. Este era o primeiro tubo, né? Estes outros 3 foram copiados, clonados deste aqui. Vou aplicar a lista, vou aplicar um modificador bend. Ele é o original, então se eu alterar ele, as cópias, os clones que foram feitos como referência vão ser alterados, certo? Ok, vou deixar assim para exemplificar. Ó, só para deixar claro, olha só, eu vou pegar este segundo aqui de novo e vou colocar outro modificador. Dessa vez eu vou colocar o Tapper para exemplificar. E vou diminuir aqui. Fazer uma alteração no Tapper. Ok, alterou, certo? Reparem que o que está acima dessa divisão aqui está sendo aplicado só a esse objeto, né? O que está abaixo está aplicado na referência. E esse aqui é cópia por referência. Ok. E eu posso voltar lá para referência, posso selecionar o objeto de referência e continuar alterando ele. E o objeto continua sendo alterado. Ó, acho que dá para perceber, né? Ó. Ok. Ó. Ó. Aqui. Ok. Acho que ficou claro, né? É uma coisa muito importante, a cópia e os tipos de clonagem. São recursos muito úteis, né? Então, é importante ficar bem fixado isso aí na memória. Ok, pessoal, só recapitulando. Nesta aula, a gente aprendeu mais um pouco, né, sobre o 3D Studio e principalmente sobre a clonagem, né, de objetos, tá? Então,
para o vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrar essa aula por aqui e a gente faz outro dando continuidade a outros assuntos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.